É preciso também a gente levar em consideração que a língua, como um patrimônio histórico e cultural de um país, ela não exclui a possibilidade de diversidade linguística, de termos várias línguas sendo faladas no mesmo país e de todas elas representarem esse patrimônio. Então, o texto do IPEA diz o seguinte: a diversidade linguística encontra-se ameaçada. Estima-se que entre 1/3 e metade das línguas ainda faladas no mundo estarão extintas até o ano de 2050. As consequências da extinção das línguas são diversas e irreparáveis, tanto para as comunidades locais de falantes quanto para a humanidade. Essa percepção se encontra na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, elaborada na cidade de Barcelona, na Espanha, em 1996, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, UNESCO, e com a participação de representantes de comunidades linguísticas de diversas regiões do planeta. Segundo este documento, a situação de cada língua é o resultado da confluência e da interação de múltiplos fatores políticos, jurídicos, ideológicos e históricos, demográficos e territoriais, econômicos e sociais. Salienta que, nesse sentido, existe uma tendência unificadora por parte da maioria dos Estados em reduzir a diversidade e, assim, favorecer atitudes adversas à pluralidade cultural e ao pluralismo linguístico. Isso significa, galera, que a comunidade internacional, por meio das Nações Unidas, reconhece a importância da manutenção da diversidade linguística. Porque se a língua é a representação política, social, cultural e histórica de um povo, a sua sublimação significa a sublimação da cultura, da política e da história de um povo também. Então, por mais que hoje tenhamos fronteiras definindo nações, não devemos de jeito nenhum aceitar que línguas sejam destruídas, sejam subjugadas. Então, é mais um aspecto específico que pode ser cobrado no seu vestibular acerca dessa habilidade. O Brasil figura entre os países de maior diversidade linguística. Estima-se que, atualmente, são faladas mais de 200 línguas. A partir dos dados levantados pelo censo do IBGE de 2010, especialistas calculam a existência de pelo menos 170 línguas ainda faladas por populações indígenas. Embora não contabilizadas pelo censo, pesquisas na área de linguística também apontam para outras línguas historicamente situadas e amplamente utilizadas no Brasil. Além das indígenas, línguas de imigração, de sinais, Libras, de comunidades afro-brasileiras e línguas crioulas. Esse patrimônio cultural é desconhecido ou mesmo ignorado por grande parte da população brasileira. Portanto, apesar da nossa língua oficial ser a língua portuguesa e de nós termos falado até então da história e da robustez cultural da língua portuguesa, a gente não pode esquecer que quando falamos de língua como patrimônio histórico-cultural do Brasil, estamos falando de todas as línguas. Então, é preciso reconhecer as demais línguas também como cumpridoras desse papel de figurar como patrimônio. Não se espera que nos tornemos especialistas em línguas dos povos originários ou em todas as línguas que são faladas no Brasil, em razão até da sua quantidade. Mas é importante sabermos algumas coisas básicas, até para reconhecer esse valor. Eu trago aqui uns quadros que organizam essas línguas em 2 grandes troncos e famílias separadas, que estão fora desses troncos, mas que também são famílias representativas. Temos aqui o tronco das línguas derivadas do tupi, das quais temos a família mais ampla de todas, que é a família do tupi-guarani, mas também temos Ariquém, Auete, Juruna, Maué, Mondê, Puruborá, Munduruku, Camaramá e Tupari. Dentre essas línguas nós temos aí também dialetos que são originados ou que pertencem a essas famílias linguísticas. O outro grande tronco linguístico que temos das línguas faladas no Brasil é o tronco do Macro-G, cujas famílias são o Bororo, o Krenak, o Guató, o G, o Carajá, Maxacal, o Ofaiê, o Kikbaksá e o Iatê. Todas línguas originárias desse outro tronco linguístico que temos no país, o tronco do Macro-G,
que também, por sua vez, especificamente aí na família do G, das línguas que compõem a família G, temos os dialetos restritos a determinadas regiões do país. Portanto, por mais que a gente não vai decorar todas as famílias linguísticas e muito menos todas as línguas e dialetos, é importante que a gente saiba que temos 2 troncos linguísticos importantes no país. Você lembra que eu mostrei as 2 árvores linguísticas no início da nossa aula? Então, a gente tem isso, só no Brasil a gente já teria mais 2 grandes árvores linguísticas, o Tupi e o Macro-G. Mas você deve ter percebido que em alguns momentos falávamos de língua, em outros falávamos de dialeto. Vamos entender a diferença. Língua e dialeto não tem uma diferença qualitativa no sentido de que uma é maior ou melhor do que a outra. As 2 vertentes são consideradas importantes em igual pé de grandeza. O que acontece é que a língua, ela normalmente está relacionada a um país e o dialeto não. O dialeto é mais relacionado a uma região específica. Outra forma de tentar diferenciar, pois as fronteiras às vezes são tênues, é que a língua ela tem uma forma padrão escrita normalmente e o dialeto ele existe em grande parte na forma oral. De maneira geral, a gente pode entender que as línguas elas foram institucionalizadas junto a uma organização social e os dialetos estão mais voltados a uma vivência regional de um povo na maneira com que se expressa. É preciso lembrar que dialeto não é sotaque. Então, nós temos na língua portuguesa falantes do Rio de Janeiro que falam como eu, arrastando ao máximo os S em forma de X, e o nordestino que fala daquela forma mais aberta, linda. Isso é apenas uma diferença de sotaque, não de dialetos. Porque um sotaque é um subconjunto de um dialeto, ou seja, o sotaque é uma marca oral apenas, enquanto os dialetos cobrem todos os aspectos da língua, a gramática, o vocabulário e também a pronúncia. O sotaque diz respeito apenas a essa última parte. Logo, quando a gente fala de dialetos diferentes, é porque eles possuem diferenças nesses 3 aspectos. Mas voltando ao assunto das línguas dos povos originários, além dos troncos Tupi e Macro-G, nós temos também inúmeras outras famílias linguísticas isoladas e independentes, das quais se originam outras línguas e outros dialetos. A cargo apenas de informação, vamos dar uma passada por elas para que você tenha a dimensão da grandiosidade da diversidade linguística do nosso país. Temos a família Aikaná, temos também aí a família Arauá, a grande família Aruac, a família Gaicuru, Iranxê, Jabuti, Canoê e Caribe. Caribe é uma família muito fértil, você pode ver aí uma série de idiomas, de línguas originárias do Caribe. E não acabou ainda. A gente tem ainda a família do Catuquiná, do Coazá, do Macu, do Mura, do Nanambiquara e a família Pano, que tem também aí um número de línguas bem representativo. E para fechar a lista, o Trumai, Ticuna, Tucano, Sapacura e o Yanomami. O Yanomami é interessante porque foi o último povo a ser descoberto, a entrar em contato com as demais civilizações do mundo, num estado que eles ainda nem conheciam o metal, por exemplo, e permitiu aí uma série de intervenções antropológicas que nos permitiram saber bastante sobre o desenvolvimento humano, apesar de uma série de controvérsias envolvendo os abusos a que foram submetidos o povo Yanomami quando descobertos na metade do século XIX. Lembrando que essa lista infinda que eu enumerei para vocês é uma lista de línguas ainda faladas no Brasil. São línguas vivas, são línguas que possuem falantes. E cada língua dessa possui a sua complexidade inteira. Ou seja, estamos falando de uma riqueza patrimonial
incomensurável, não se tem como medir. Por isso é crucial que a gente respeite a manutenção da cultura por meio de demarcação de território para os povos originários. Lembrando que eles não necessariamente evoluiriam se passassem a se comportar como nós. Muitas vezes a gente pode até chegar à conclusão de que seria o contrário. Mas o nosso estilo de vida não é o único e nem é o definitivo. Portanto, é preciso respeitar sim a diversidade cultural e o valor da história e da língua desses povos. A gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima videoaula.